Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao canal Meu Momento com Deus. Nessa ocasião nós teremos mais uma meditação para a honra e glória do nosso Deus. Você chegou aqui, quem sabe pela primeira vez, já considera se inscrever no canal, deixar o seu gostei se você gosta de assuntos que conduzem à palavra de Deus. Esse é o nosso alvo com este canal, levar pessoas a ter o seu momento com Deus por meio de meditações e reflexões com base em textos bíblicos. Antes de nós conhecermos qual será o tema de hoje, eu quero convidar você a orar junto comigo. Vamos fazer isso juntos? Senhor Deus, estás nos céus, obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de poder meditar na Tua palavra. Que nessa ocasião, mais uma vez, o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Limpa-nos do mal, perdoa os nossos pecados. Derrama a Tua graça sobre nós. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois muito bem, o tema de nossa meditação de hoje é Fundamento. Eu quero convidar você a ler comigo aqui o texto, servirá como base para a nossa reflexão, né? Ela se encontra ali na carta de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 19, e diz assim, ó: Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo: o Senhor conhece os que lhe pertencem, e mais, apartem-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Você sabe que Timóteo era um jovem sendo ali instruído pelo apóstolo Paulo. Um jovem que estava recebendo algumas atribuições, algumas responsabilidades com relação ao povo de Deus, à direção da igreja de Deus. E o instrutor dele era nada mais, nada menos do que o próprio Paulo. Não foi à toa que foi preservado na palavra de Deus duas cartas de Paulo para o jovem Timóteo. E aí Paulo, chamando a atenção de Timóteo, instruindo e ensinando, Paulo disse: olha, presta atenção. O selo de Deus, ele é envolvido por um firme alicerce, um firme fundamento. Algo que vai garantir que, independente das circunstâncias, a estrutura vai se manter em pé, sólida e firme, graças ao firme fundamento, ao firme alicerce. Paulo estava utilizando como base a esse conselho exatamente as estruturas de sua época. Para você ter ideia, no ano de 2020 foi encontrado um alicerce altamente preservado dos dias de Paulo. Alicerce esse que segurou, sustentou dezenas e dezenas de construções em cima. Para você ter ideia, a última construção feita sobre esse alicerce romano foi no século XVIII, uma fazenda. Ou seja, pouco mais de 200 anos atrás. E todas essas construções se manteram firmes em pé graças ao forte alicerce construído ali na época de Paulo, nos dias de Paulo, que na época era feito com cerâmica quebrada e uma argamassa feita de cal. Naquela época já havia tecnologia que sustentaria construções de séculos e séculos depois. Por isso que Paulo primeiro chama a atenção a exatamente esse ponto, a essa característica. Timóteo, para você ser preservado, para você perseverar, para você continuar, para você, quem sabe, não desmotivar, não declinar, não cair, você precisa conhecer o firme fundamento. Você precisa estar sobre um firme fundamento. Porque somente sobre esse firme fundamento, esse firme alicerce, é que você vai conseguir lidar com qualquer situação, com qualquer adversidade. E aí o primeiro ponto desse firme fundamento, Paulo se utiliza de algo que aconteceu ali no livro de Números, que foi exatamente a revolta, né, conhecida como a revolta de Datã, Abirão e Corá. Né, Corá, Datã e Abirão. Eu não sei se você lembra do contexto, mas foi a situação em que esses três se rebelaram e se revoltaram contra Moisés e Arão, acusando eles de, quem sabe, estarem ali manipulando as coisas. E aí a maneira como Moisés lidou com a situação, juntamente com seu irmão Arão, foi ao invés deles
advogar sobre si mesmo, eles declararam: deixemos que o Senhor escolha quem de fato é dele. O contexto se pautava na situação de quem deveria ser o sacerdote escolhido. Esses três não aceitavam Arão como sendo a escolha para ser o sumo sacerdote. E aí eles se colocaram em oposição. E aí Moisés diz: então, já que vocês estão colocando essa oposição, estão se rebelando, vamos deixar que Deus escolha. E esse ponto é bastante interessante, porque de fato somente Deus sabe quem é dele, quem pertence a ele. Por mais que eu e você olhemos, analisemos e, quem sabe, passemos tempo dedicando os nossos olhos na vida das pessoas, eu e você ainda não teremos nem sombra de certeza quem de fato pertence a Deus. Não é à toa que a palavra de Deus fala que lá no céu nós teremos algumas surpresas. E quem sabe quais serão as surpresas que nos aguardam lá no céu. Então, o primeiro ponto para estarmos sobre um firme fundamento é termos a ciência de que somente Deus sabe quem é dele. Isso já tira a prerrogativa de eu e você estarmos gastando tempo com relação à vida das pessoas, com relação ao modo de viver e de proceder das pessoas. Porque o que de fato importa é que eu cuide da minha vida, da minha espiritualidade. E quem sabe seja um modelo, uma influência positiva para as outras pessoas, sem obrigar ou requerer de forma forçada que as pessoas sejam como eu dito como deve ser. E o segundo fundamento, o firme fundamento que Paulo apresentou, foi exatamente algo tirado ali do livro do profeta Isaías. É exatamente aqueles que professam o nome de Deus não devem se envolver com pecado, com iniquidade, com coisas impuras. E, infelizmente, quando a gente olha ao redor do nosso mundo, é algo que, quem sabe, passou a ser moda, passou a ser algo para se orgulhar. Antes, o pecado era cometido de forma secreta, no privado, sem ninguém saber. Mas hoje, está se normalizando cada vez mais. E como eu disse, está se tornando até como algo a se orgulhar. Não é à toa que, com muita facilidade, a gente escuta por aí coisas absurdas. A meditação até trouxe à tona um exemplo de absurdo que tem ganhado muito espaço, não somente na vida, na mídia, mas também na vida de muitas pessoas. Que é exatamente a situação de relacionamentos abertos, né? Permitindo que as partes ali do casal tenham relacionamentos extraconjugais dentro de uma realidade de um casamento. Um absurdo como esse tem se normalizado cada dia mais, a ponto das pessoas se arrependerem de não estarem vivendo esse estilo de vida. Percebe como as coisas estão indo? E o conselho de Paulo é: não se coloque nessa situação. Você, meu amigo Timóteo, meu filho Timóteo, meu irmão Timóteo, se você professa o nome de Deus, não se envolva com essas coisas. Porque é somente dessa forma que você vai conseguir perseverar, mesmo em meio a situações caóticas que esse mundo pode se encontrar. Eu separei um último trecho aqui da meditação que eu vou usar para encerrar. Diz assim, ó: a beleza do prédio pode encantar os olhos, mas é o alicerce que garante sua permanência. O que adianta ter uma vida, quem sabe, bonita aos olhos da grande multidão? Uma vida que, quem sabe, está seguindo um rumo da moda da época. Se essa vida não perdurar. Se essa vida for apenas algo passageiro. É como falou aqui. Um prédio bonito só é bonito de fato se ele permanecer bonito por muito e muito tempo. Em outras palavras, o que adianta viver a vida que esse mundo mal, dominado pelo pecado, impõe sobre a vida das pessoas e viver apenas, quem sabe,
alguns anos, eu creio que o conselho que Paulo deu para Timóteo, ele serve fielmente para mim e para você nesse dia. Que eu e você possamos ter esse firme alicerce. Independente das circunstâncias, daquilo que o mundo está ditando como regra, daquilo que o mundo está apontando como norma, que eu e você sigamos esse conselho de Paulo, endereçado a Timóteo, mas que também se aplica às nossas vidas. Chegamos ao fim de mais um Momento com Deus, hoje tratando do tema Fundamentos. Fundamentos esses que não apenas garantirão que eu e você consiga vencer a etapa deste mundo, mas que com certeza irão nos acompanhar por toda a eternidade na presença de Deus. É isso? Que o Papai do Céu te abençoe e te proteja de todo mal. Se você gostou dessa meditação, aproveita a ocasião, deixe o seu gostei e, se possível, compartilhe para outras pessoas. Até a próxima e tchau, tchau.